Tá tudo dando certo. O Flamengo tem notícia-chave para decisão. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo, meus amigos e minhas amigas. Final da Libertadores, várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se. Aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo e faltam 5 dias para a final da Copa Libertadores da América. Falta pouquíssimo, meus amigos, para o Flamengo entrar em campo com aquela música maravilhosa da Libertadores e tudo dando certo, vai dar certo para a gente conquistar esse título aí, que seria o tetracampeonato do Flamengo. Quero parabenizar aqui também os novos clubes da Série A, né? Aqueles que subiram para a primeira divisão, se definiu a Série B ontem, terminou a 38ª rodada. Curitiba, Atlético Paranaense, então os dois lá do Paraná sobem, né? O Atlético Paranaense, eles odeiam o Flamengo. Chapecoense, de Santa Catarina, né? E o Remo, rapaz, tá de volta à primeira divisão. Parabéns ao Remo também. Clube do Pará, né? De Belém do Pará, né? Do norte do Brasil. A região norte do Brasil volta a ter ali um clube. Fazia tempo, né? Que não tinha um clube da região norte do Brasil, né? Então, assim fica faltando só uma, né? Porque tem clube do Nordeste, agora tem do Norte, Centro-Oeste não tem, né? E o Goiás, o Atlético Goianiense também não conseguiram, tem o Vila Nova também, não conseguiram ir para a primeira divisão. Tem o Sul, Sudeste, acho que é só o Centro-Oeste mesmo, que não terá mais uma vez seu representante, assim como não teve nesse ano. Pessoal, dia de treino normal no CT Ninho do Urubu. Flamengo treina ali por volta das 9h30 da manhã no CT Ninho do Urubu. Almoça ali, evidentemente, no período meio-dia, mais ou menos, e viaja no período da tarde, pessoal. Pois é, à tarde o Flamengo viajará para Belo Horizonte para encarar esse confronto diante da equipe do Atlético Mineiro, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória do Flamengo e uma derrota do Palmeiras para o Grêmio, ou até mesmo um empate do Palmeiras contra o Grêmio, o Flamengo será o campeão brasileiro. O Flamengo, matematicamente, só será o campeão brasileiro se vencer o Atlético se o Palmeiras empatar. Quer dizer, se o Palmeiras perder. Entretanto, se o Palmeiras empata e o Flamengo vence o seu jogo, e depois o Flamengo perde os outros 2 jogos, o Palmeiras ganha, mesmo assim o Palmeiras não conseguiria passar o Flamengo, porque o Palmeiras precisaria tirar um saldo de 21 gols. Teria que meter 21 gols, né? E torcer pro Flamengo também se ferrar, né? Então, se vencer o Flamengo e empatar o Palmeiras, o Flamengo já é campeão, né? Agora, existe um debate muito grande sobre quem viaja, sobre quem fica no banco, sobre quem joga. Principalmente porque é gramado sintético. Nas últimas oportunidades que o Flamengo foi a Belo Horizonte, o Flamengo foi feliz. Tudo bem que nesse ano teve a eliminação da Copa do Brasil, mas se a gente pensar no tempo regulamentar, o Flamengo venceu o jogo. O Flamengo venceu por 1-0 na Copa do Brasil, venceu por 1-0 na Copa do Brasil aí do ano passado, que foi campeão, e venceu por 4-2, com o Tite ainda no comando, né? O Atlético Mineiro, fora de casa.
Na primeira e na segunda oportunidade ainda era grama natural. E na grama sintética o Flamengo também venceu. O Atlético Mineiro, meus amigos, é a equipe do empate. O Atlético Mineiro, ele empata em tudo. É sério. Eles têm 11 vitórias, 11 empates. Só que tem 12 derrotas, mas chegou a ter 11 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. É meio que é medíocre o desempenho, é mediano mesmo. Chance de estar 8 pontos da zona do rebaixamento, mas vamos tentar ali fazer alguma coisa, né? Eles são amigos do Palmeiras também, detestam o Flamengo. E tem mais é que fazer o trabalho deles também, porque são profissionais. E o Flamengo ir lá para ganhar o jogo. Então tem esse debate muito grande. Por exemplo, Léo Ortiz. A informação que eu tenho do Léo Ortiz, a gente vai tirar essa dúvida de vez hoje, porque o Flamengo viaja hoje, então não vai nem precisar esperar amanhã. Se o jogo fosse no Maracanã, ia ter que esperar amanhã. Mas como a viagem é hoje, inclusive eu vou viajar, a priori eu não ia. Mas pensei, repensei, falei, vou. Vambora. Vou para Minas Gerais, eu e Gordola, Flazoeiro já também estará lá para a gente fazer essa cobertura. E aí, voltando ao raciocínio aqui, meus amigos, a informação que eu tenho do Léo Ortiz é que ele vai viajar, mas não deve começar o jogo. Deve começar ali sentadinho no banco de reservas e ganhar alguns minutos ali até para adquirir um mínimo ali de ritmo de jogo para encarar o Palmeiras aí na final da Copa Libertadores da América, ou então pelo menos ter mais um zagueiro ali com ritmo no banco, né? Porque de repente a zaga pode ser Danilo e Léo Pereira. O Danilo tá bem, Danilo tá jogando bem, né? Para esse jogo, acredito que a informação que eu tenho que o Danilo não vai. Vamos ver. No pós-jogo, do jogo contra o Bragantino, o Felipe Luiz falou, a intenção é que o Léo Ortiz volte a campo, ele fez um sacrifício muito grande contra o Racing, queremos que ele volte essa semana, vamos ver se estará em condições. A informação que eu tenho é que ele vai, tá? E aí uma outra situação que o Felipe falou foi, alguns jogadores vocês já sabem que têm dificuldade para fazer 2, 3 jogos na semana, vocês sabem muito bem quais são eles. Esses jogadores não é nem pela final por nada, mas alguns jogadores não conseguem performar numa sequência de jogos muito grande, então é basicamente isso, mas eu quero ganhar do Atlético Mineiro e vou com os jogadores que eu acredito que são os melhores para poder vencer. Alexandre tá fora. Alexandre também não deve viajar, é um jogador que estava na seleção recentemente, tem essa propensão aí a lesões musculares. Teve muitas nesse ano de 2025, né? Várias delas ele sente, ele já sabe, porque ele sabe o que aconteceu. E para não correr risco de não contar com esse jogador, deve ficar de fora. Ainda mais que a gramado sintética, aí a gente entra sobre o De La Cruz, que entrou nos minutos finais, mas geralmente quando é em gramado sintético ele não joga. Só que eu penso o seguinte, gente, tá no final da temporada, gente, vai acabar. Falta pouco, é decisão, é reta final, é tiro curto. Vambora, velho, tá disponível. Ah, mas é sintético, cara. Alan também é outro que não joga no sintético. Não quebra que o Alan entre também, né? Mas é importante você ter uma peça ali. A priori, meio campo do Flamengo, Pulgar e Jorginho. Pulgar e Saúl estarão de volta. O De La Cruz eu não consegui, eu fiz aqui uma dedução, tá? Vamos ver como é que vai ser a lista. No meio da tarde, certamente, a gente já vai ter a lista dos atletas que viajaram. A previsão de chegada do Flamengo é às 6 horas da tarde, pessoal. O Flamengo chegará em Belo Horizonte. Geralmente o Flamengo fica na Savassi, né? Ali na Savassi, né? Vamos ver, confirmar esse hotel também. Então, ao que tudo indica, parece que vai ter uma grande... Sempre tem uma grande festa, mas deve ter uma grande festa, né? Maior ainda, em função da sequência ser a final da Libertadores. Então,
existe a possibilidade de ter uma Aerofly em Minas e também no Rio de Janeiro, tá? E também no Rio de Janeiro, o Flamengo com essa goleada em cima da equipe do Bragantino. Tem gente que diz que 3-0 não é goleada, né? Mas, dependendo ali, o Flamengo tem 81, é o time que mais tem goleadas no Campeonato Brasileiro por pontos corridos de 2003 a 2025. Segundo é o Santos, com 72, só o Palmeiras vem lá em... Ô, cachorro vascaíno, tá latindo aí, meu filho? Palmeiras, 70. Você vê como é eficiente o ataque do Flamengo, 73 gols marcados no campeonato, 23 gols sofridos, 22 vitórias, 5 derrotas apenas, invicto como mandante no Campeonato Brasileiro. O Flamengo confirmando a vitória em cima do Ceará, né? Pós-final da Libertadores. O Flamengo ele fecha o Campeonato Brasileiro invicto como mandante. Quem diria, né? Porque na primeira rodada, o Flamengo começa perdendo para o Internacional. Você lembra disso? Gol do Bruno Henrique, volante do Internacional. O Juninho empata o jogo, se não me falha a memória, jogou até uma bola na trave depois. O Flamengo teve algumas chances, mas não conseguiu fazer o gol naquela oportunidade. E são poucos, né, os campeões que são campeões invictos como mandantes. Nem todos, né? É muito importante esse desempenho do Flamengo jogando dentro de casa. Pessoal, o Atlético Mineiro tá fazendo de tudo para tirar o jogo da Arena MRV. Entretanto, o que tá pesando aí é, além da logística ali dos torcedores, dos times, aquela coisa toda, mas é a logística da transmissão. Porque esse jogo vai ser transmitido pela Globo e eles precisam, evidentemente, mobilizar muitos equipamentos, caminhões de transmissão, instalações, câmeras, tudo desse, cabos. Como está em cima, a CBF não deve deixar, porque eles temem realmente que o Flamengo vença mais um título, né? É uma possibilidade, né? Não é certeza, mas vença mais um título dentro da casa do Atlético Mineiro, tá? Eles estão muito preocupados com essa situação, principalmente depois da declaração do Abel Ferreira entregando aí, né? Mandando tudo às favas, mas sinceramente eu acho que isso é jogo de cena. Não acho que ele entregou nada, não. Talvez ele poupe, igual o Flamengo vai fazer, porque esse jogo de sábado é um dos jogos, gente, é um dos jogos mais importantes dos últimos tempos, mas entregar de bandeja, não acredito não. Isso é para mobilizar a equipe, para jogar responsabilidade pro Flamengo, assim como ele fez lá com o Botafogo, beleza? Vamos lá, pessoal. E aí, tem uma outra questão também. Eu acho que o Abel Ferreira, ele reparou que após o senhor Ramon Abate Abel cometer um dos maiores erros, vou botar como erro porque eu não tenho prova, da história do Campeonato Brasileiro, que foi aquele pênalti escandaloso em cima do jogador do São Paulo, dentro do Morumbi, com 2-0 São Paulo, ele percebeu que a arbitragem, ela tratou o Palmeiras de forma igual. Por que de forma igual? Porque geralmente trata de forma desigual. Ah, deliberadamente roubando? Não. Trata de forma desigual em função da pressão que a dona Leila Pereira, que o senhor Abel Ferreira e sua claque, seus auxiliares e todo mundo colocam em cima da arbitragem. Tá lá o Jean-Pierre, o Vin Diesel, até hoje sempre tá jogo. Como é que tá ganhando a vida esse rapaz? Os outros querem perder o emprego? Mas após esse erro, a arbitragem ela começou a ter menos pressão ali, eu acho. E aí por isso que ele
que ele fala também, na hora certa falaremos o que foi esse campeonato. Ah, Abel Ferreira, faça-me um favor, viu? Ah, história da carotinha. Minha galera, muitos rubro-negros já se encontram em Lima para o jogo épico que será daqui a 5 dias pela Copa Libertadores da América, final da Copa Libertadores, dia 29 às 4 horas da tarde, horário de Lima, às 6 horas da tarde, horário de Brasília. E a Conmebol, enquanto entidade organizadora da competição, já personalizou o palco, pessoal, tá? Que será o Monumental U de Lima, o mesmo de 2019, ou seja, já colocou toda aquelas placas, já tá tudo montado, tudo certinho para esse enfrentamento entre Flamengo e Palmeiras na final da Copa Libertadores da América. Antes tem esse jogo... Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Em qualquer confederação mais organizada, com um calendário mais organizado, de verdade, o Flamengo não teria jogo e o Palmeiras também não teria jogo essa semana e jogariam apenas no sábado. Mas como aqui é essa bagunça, os times vão jogar. Porque, gente, são 12 equipes brasileiras, podendo ser... Alguma será tetracampeã. Cara, desde 2019, só clubes brasileiros ganham a Libertadores. Na Sul-Americana é diferente, né? Em vez da confederação privilegiar os méritos das equipes que a compõem, ela desprestigia. Não, vai ter jogo porque não vai ter outra data. Não vai... Bom, o Atlético Mineiro, que vem combalido pela derrota na Copa Sul-Americana, né, pro Lanús nos pênaltis, terá 8 desfalques contra o Flamengo, meus amigos. Então, além dessa situação, tem essa questão também dos desfalques, que são o Igor Gomes, tá suspenso, ele tá suspenso, não joga. Coelho, atacante. Lianco, zagueiro. Júnior Santos, atacante. Caio Maia, Patrick, todos esses estão no departamento médico. Além desses, Alan Franco e Guilherme Arana também devem ser baixas. O equatoriano teve lesão anunciada, mas no sacrifício jogou a final da Sul-Americana, enquanto o Arana saiu de campo machucado diante da equipe do Lanús, meus amigos. Então, além de pegar um Atlético fragilizado pela derrota na Sul-Americana, o Flamengo vai enfrentar um Atlético com 8 desfalques. Isso significa que o Flamengo já ganhou, que o Flamengo vai ganhar, que o Flamengo vai golear, que o Flamengo... Não. Não significa. É apenas... É uma boa notícia, bem ou mal, mas é a título de informação que eu tô passando, porque como eu tô narrando os jogos lá na Pedro Henrique TV, além de comunicar aqui com vocês, eu preciso estudar outra equipe. Narrando, você tem que estudar mais ainda. Então, a título de informação. Muita gente, a chance do Pedro estar na final da Libertadores não está, a chance dele não estar é de 95%. Há algumas alas ali dentro do Flamengo que cogitam, quem sabe, a possibilidade do Pedro, pelo menos... Porque aí não vai agravar em si. Mas, pelo menos, estar no banco de reserva. E acabou a luz aqui, no momento que eu gravo esse vídeo. Né? Não é Vasco, mas acabou a luz. E eu vou terminar assim mesmo. Tá? Voltou já e acabou de novo. Pelo menos no banco de reservas. Tá? É a expectativa, agora voltou de novo, da comissão técnica, de algumas pessoas, outras acreditam que não. Aí a gente vai vendo ao longo dos dias a evolução também, naturalmente, do jogador. Até acabada de luz teve aqui hoje. Ê, Vasco, perdeu pro Bahia, né? 5 derrotas seguidas. Se inscreva no canal, achando o sino da notificação.
Deixa o teu like, tamo junto. Saudações brunegras.